Hoje aqui no programa nós vamos conversar sobre a fertilização in vitro passo a passo. Muito se fala sobre o assunto, a técnica de reprodução assistida, mas na prática, como funciona? Quem vai tirar nossas dúvidas é o Dr. Alessandro Echuffne. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo novamente. O prazer é todo meu e sempre ajudando da melhor forma que pudermos. Doutor, vamos começar explicando o que é a fertilização in vitro. Exato. A fertilização in vitro ela é resguardada para alguns casos de pacientes que não conseguem engravidar, e dessa forma a gente obtém o sucesso. Mas, inicialmente, o que tem que pensar é em toda a jornada do paciente, como é que seria, né? Então, primeiro é uma consulta com um especialista em reprodução, ele vai pedir alguns exames para fazer o diagnóstico dessa doença, né, do que está ali levando à necessidade de uma fertilização in vitro, né? Tenta-se corrigir, se não, uma fertilização in vitro. Esse processo propriamente dito, né, feita a avaliação tanto feminina quanto masculina, ele se inicia com ultrassom no período menstrual para a mulher, né? Então, num mês qualquer, dia 1º ela menstruou, dia 3 ela faz um ultrassom. E aí começa o estímulo da ovulação, que já definiu que medicamento, qual dose, baseado nos exames que a gente pediu previamente. E aí, no dia 3 começa com essa medicação, outro ultrassom dia 8, dia 10, dia 12. Então, basicamente, são 4 ultrassonografias que a gente avalia o crescimento do folículo, o manejo desse ciclo ovulatório daquela paciente é feito desta forma. E aí, então, no dia 14, ela vai aspirar esses óvulos, né? Que é a segunda etapa que a gente tem. Vem o anestesista, pega a veia dessa paciente, ela não vai sentir dor, através de um ultrassom transvaginal, guiado por esse ultrassom, a gente aspira quantos folículos tivermos, 4, 5, 6, 8, 10, a depender de cada mulher, de cada estímulo. Nesse mesmo dia, o homem colhe o espermatozoide como no espermograma. Há uma seleção do óvulo, do espermatozoide, se pareia o melhor com o melhor, o segundo com o segundo, e assim sucessivamente. E no laboratório de embriologia, ocorre essa injeção do espermatozoide no óvulo, né? E a partir de então, a gente já vê o desenvolvimento embrionário. Ele fica numa determinada placa de cultura, que a gente fala, com meio de cultura, uma incubadora com construção de gases controlada, todo um aspecto envolvido dentro do laboratório de embriologia agora, né? E aí vai o desenvolvimento desse embrião no primeiro dia, no terceiro dia, a gente vê quantas células, e no quinto dia, que é o blastocisto, esse embrião com 80, 120 células, a gente transfere para o útero da mulher, né? Ou então a gente faz uma biópsia e um estudo genético daquele embrião, quando há necessidade, quando há alguma indicação. E a transferência embrionária para o útero da mulher é muito simples. Essa mulher vai estar acordada, a gente passa um catéter, chama macio, né? É um termo em inglês, a tradução fica macio, seria soft, então é para ser uma coisa bem suave, bem tranquila, né? E aí a paciente está acordada, o marido participa desse processo, ela vê o embrião dela, né? Conversa com o embriologista, tudo certinho, e a gente faz o ultrassom, a transferência é guiada por um ultrassom transabdominal, né? A bexiga cheia, você coloca o embrião no meio do útero dessa mulher. E 9 dias depois, né, sendo um blastocisto, a gente faz o teste de gravidez para averiguar a gravidez sim ou não. Se sim, ela mantém os medicamentos que ela está em uso para preparo desse endométrio e repete um novo beta-HCG 6 dias depois, um ultrassom 2 semanas depois. Depois desse primeiro ultrassom, que ela já está com 6 semanas, a gente faz um outro com mais 2 semanas, 8 semanas, e daí então a gente encaminha essa paciente novamente para o obstetra dela. Doutor, todo esse processo dura em média quanto tempo? O processo da estimulação da ovulação, né, do medicamento propriamente dito, são 8, 9 dias, né? Mas entre ela menstruar e aspirar os folículos 13, 14 dias, né? Aí o embrião está em cultura mais 5 dias, a gente transfere para o útero dessa mulher, é como se fosse um ciclo menstrual normal. Então ela ovulou no 14º, a gente aspirou. No 28º, a gente faz o teste de gravidez. É mais ou menos isso. Então é um mês para ela saber se está grávida ou não. E mais um mês, que nós vamos finalizar com ultrassom com 8 semanas de gestação, e a gente devolve essa paciente, reencaminha essa paciente para o obstetra de origem dela. Obviamente que antes de iniciar esse processo, tanto o doador, né, o parceiro, quanto essa paciente são submetidos a exames, uma checagem de saúde para então ter segurança nesse processo da fertilização in vitro, correto? Correto. Na realidade, a gente tem exames para investigar o porquê daquela questão. Às vezes se trata algum problema de base, para que então não chegue a uma fertilização in vitro, por exemplo. Né? Aí tem um exame que a gente vê a reserva ovariana dessa mulher, onde a gente vê a quantidade de óvulo que ela tem, apesar de não falar um número, falar uma quantidade. Então, tá bom, tá pouco para a idade.
e com isso também direciona para qual medicamento a gente vai usar, qual dose de medicamento que a gente vai usar, né? Assim como, por exemplo, também tem um cariótipo do casal, por exemplo, de sangue, que o casal avalia se teria alguma doença genética que eles poderiam ter começado neles, não tem nenhum ascendente deles ou do lado deles, irmão, que tenha, mas que começou naquela pessoa, né? E dali para baixo vai ter. Então a gente descobre isso no cariótipo, aí se indica, né, um estudo genético embrionário, claro, depois de passar por um geneticista. Né? Então são muitas variáveis. Tem alguns exames que são obrigatórios, que é do Ministério da Saúde, a gente é auditado pela Anvisa anualmente, né? São exames infecciosos que a gente fala. Aí tem os da Febrasgo também, que são infecciosos também. A Febrasgo é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Na verdade, esses exames, tanto que é a maioria até, do Ministério da Saúde quanto da Febrasgo, é para assegurar a gravidez saudável, né? Porque tudo isso que a gente está falando, a gente quer uma família, quer construir uma família legal, né? E não de qualquer forma. Chegou hoje no consultório, nós vamos começar, daqui 2 semanas o embrião está no teu outro. Não, menos. Vamos avaliar primeiro se realmente precisa de uma fertilização in vitro, se é contornável ou não essa questão. Se não, ok, usa-se vacina, né? Esses exames também é para ver status vacinal da paciente, do marido, para que não passe, em última análise, para o nenenzinho, né? Nasceu um neném legal, e não de qualquer forma. Doutor, agora, durante todo esse processo, a mulher especialmente, ela consegue trabalhar, ela mantém uma vida normal, uma rotina que ela já tem. Exato. A rotina de trabalho não vai interferir para a gente, né, de atividade física, inclusive. É interessante que ela mantenha isso, né, porque é impactante, de certa forma, os medicamentos, tem alguns efeitos colaterais durante o uso do medicamento, e que se ela tiver na atividade laboral dela, se ela tiver com atividade física correndo adequadamente, vai ter tudo certo. Um dia, na verdade, a gente pede repouso, né, que é no dia da aspiração, né, que a gente aspira os folículos, vai ver os ovos naquele dia a gente pede repouso. Mas até por conta da anestesia que a gente usa, né? Não é bom ela ter uma atividade física ou até mesmo trabalho, ela não vai render da mesma forma. Então, nesse dia, a gente pede que sim, que ela fique afastada, ou talvez home office, aí daria, né? Mas não vale a pena passar disso. Uma transferência embrionária, por exemplo, né? Alguns anos atrás, pedia-se 7 dias de repouso, mas depois caiu para 1 dia, né? Hoje não se pede repouso mais. Então, acabou a transferência, tchau, tá tudo certo, vai dar certo, não se preocupe com isso. Porque, na realidade, tudo que a gente faz nesse processo é tentar simular o que ocorre naturalmente, né? Então, a gente transferiu um embrião para o útero de uma paciente no 5º dia, em blastocismo, por exemplo, é o dia que o embrião está implantando no útero de uma mulher convencional com fez tratamento, e ela não parou a atividade física, ela não sabe que tem embrião no útero dela, ela continua trabalhando igual. Então, a gente tenta simular esse cenário, para que então a gente não seja surpreendido, às vezes, até o excesso pode atrapalhar também, né? Ficar parada demais, algumas mulheres hoje em dia não toleram isso mais. Né? Pode desencadear uma ansiedade e atrapalhar em vez de ajudar. Doutor, agora confirmada a gravidez, o processo também é normal, inclusive o tipo de parto, ou tem um acompanhamento específico? Não, é o acompanhamento normal, a obstetrícia da mesma forma que realizada. O que acontece às vezes é que a gente acaba tendo pacientes mais velhas, e essas pacientes elas aumentam o risco, por exemplo, de ter um diabetes gestacional, né, uma gravidez com aumento da glicose no sangue, um aumento da pressão arterial nessa mulher também específica na gravidez. Então, às vezes isso aumenta, e aí sim, torna a gravidez de risco por causa daquilo, mas por causa da idade prévia dela. Mas o tratamento em si, né, se é uma fertilização in vitro, não aumenta risco obstétrico, né? É inerente àquele casal, ela teria de qualquer forma, se engravidasse naturalmente, por exemplo. E a gravidez é entendida como natural, né? Não tem que fazer algo diferente, porque foi uma fertilização in vitro. Os pacientes acabam querendo fazer um repouso a mais, um cuidado a mais, mas quando na realidade não há necessidade. A gente entende como uma gravidez outra qualquer. Doutor, perfeito. Muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Claro, será uma satisfação imensa estar aqui novamente. Obrigado você também pela companhia e eu espero você para o nosso próximo bate-papo.